olá, galerinha do bem, há quanto tempo que a gente não se vê, não é mesmo? Estou com saudade de vocês, eu espero sinceramente que todos vocês estejam muito bem. Na nossa última aula, nós estávamos falando sobre crônicas e vamos continuar a falar sobre esse assunto na aula de hoje, ok? A gente tirou um tempo de férias, pôde descansar a cabeça, dar um tempo das atividades e agora a gente volta com força total, ok? Hoje nós vamos falar sobre mais um tipo de crônica que a gente conhece como crônicas narrativas. Primeiro eu gostaria de lembrar vocês que a crônica é um tipo de texto que fala usando uma linguagem muito simples sobre coisas do nosso dia a dia, sobre coisas corriqueiras que a gente vê sendo faladas com de maneira muito comum, ok? A crônica narrativa, que é um tipo específico de crônica, conta sobre a vida de algum ou de alguns personagens em algum lugar e período específicos, ok? Então, não é apenas falar de um tema qualquer, mas é contar a história de alguém de maneira bem rápida, bem breve, bem simples, em um tempo e um espaço bem definidos. As crônicas narrativas, como toda boa crônica, como eu disse há pouco, vai usar uma linguagem muito simples, às vezes utilizando-se inclusive de humor para citar coisas desse dia a dia que a gente acabou de falar, né? Em alguns momentos poderá inclusive utilizar-se de um discurso direto. O que é o discurso direto? É toda vez que eu falo em primeira pessoa. Eu fiz, naquele dia eu desci a rua da ladeira quinta da casa sétima e por aí vai, blá 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 blá, ok? Primeira pessoa, sempre quando eu uso o pronome eu em alguma fala. Numa crônica, a gente pode ter um ou mais narradores e às vezes podem estar também na terceira pessoa, além de, como eu disse, poderem ser, em alguns momentos, feitas na primeira pessoa, tá certo? Gravou aí? Crônicas negativas podem ser feitas na primeira ou na terceira pessoas. Isso nós chamamos de foco narrativo, tá certo? Quando a gente define qual é a pessoa que vai fazer a narrativa que nós estamos trabalhando. É comum ver a crônica sendo veiculada, sendo lida, transmitida em jornais, revistas, exatamente pelo fato de ser um texto rápido e fácil de ser lido. Qualquer pessoa que pegue um jornal de grande circulação e leia uma crônica vai conseguir perfeitamente entender sobre o assunto que está sendo tratado. Além dessas características que falamos até aqui, a crônica pode ser descritiva ou dissertativa ou argumentativa. Tá certo? Isso não impede que a crônica possa, ao mesmo tempo, ser descritiva e dissertativa argumentativa. Então pode ser uma, outra ou as duas características ao mesmo tempo em uma crônica. Para escrevermos uma crônica narrativa é preciso termos os seguintes elementos. Preste atenção aí, ok? Vamos lá, caderno na mão, caneta, atenção, fique ligado. Muito bem, em primeiro lugar, nós vamos ter o enredo. O que é o enredo? É a história da trama, onde temos o tema ou o assunto que a narrativa vai tratar. Depois, em segundo lugar, segundo elemento, nós temos os personagens. Lembre-se de que não podem ser muitos. Pessoas presentes na história e que podem ser principais ou secundárias. Em terceiro lugar, terceiro elemento importante em uma crônica narrativa é o tempo. Indica, no caso, o tempo no qual a história está inserida. Quando que essa história aconteceu? Quando é que aconteceu? Se no passado recente, se no passado próximo ou distante, enfim, o tempo onde a história aconteceu. Quarto, o espaço. Determina o local ou locais aonde se desenvolve a história. E quinto, o foco narrativo, que é o tipo de narrador que pode ser um personagem da trama, um observador ou ainda um narrador que a gente chama de onisciente, uma pessoa que não está necessariamente participando da trama, mas que tem conhecimento de todos os elementos da história e por isso conta essa história como que tivesse sabido, ou estando de fora.
Além disso, nós devemos observar que os fatos são narrados em ordem cronológica e a sua estrutura está dividida em introdução, clímax e conclusão. Toda crônica que se preza, principalmente as narrativas, tem uma introdução, um clímax e uma conclusão. Beleza? Eu quero que você fique atento aos fatos, a esses elementos que nós conversamos aqui, tá certo? Fique atento, bastante atento a esses elementos e ao fato de que eles precisam ser utilizados num texto curto, ou seja, a crônica, para ser crônica, tem que ser curta. Portanto, é importante, né, que haja poucos personagens. A gente já falou isso agora há pouco, mas eu gosto sempre de lembrar, para que você entenda que para ser curto tem que ter poucos personagens. Assim, depois de compreendermos todos os elementos que compõem uma narrativa, nós escolhemos o tema, quais são os seus personagens, o tempo e o espaço aonde ela ocorre, para poder, enfim, então, a partir disso, fazer a nossa crônica acontecer, tá certo? Eu gostaria que você leia atentamente esse texto que vai estar lá no Classroom, com todas as explicações dessa aula, para você revisitar, olhar de novo, com calma, tá certo? E depois que você pegue o seu caderno e faça o seguinte exercício. O exercício de hoje vai ter 2 questões apenas, ok? Você vai ler o texto do Luiz Fernando Veríssimo, tá certo? Está lá também no PDF da aula. E você vai copiar no seu caderno, primeira questão, todos os trechos desse texto que apresentam as características de uma crônica narrativa que nós trabalhamos nessa aula, ok? Então você vai, olhando no texto, escrever os trechos que marcam essas características. E depois você vai escrever a sua própria crônica, certo? Lembrando que você vai determinar os personagens, determinar o tempo onde a crônica acontece, determinar o lugar, o espaço onde ela se desenvolve, né, o tipo de narrador e por aí vai. O nome do texto do Luiz Fernando Veríssimo é Aprenda a Chamar a Polícia, ok? Leia com bastante atenção, porque é um texto muito bacana, muito legal, e você vai treinar bem legal sobre como é uma crônica narrativa. Espero que você tenha gostado dessa aula. Espero que a gente se veja em breve com segurança, porque tem que ser com segurança, ok? E em breve o professor vai falar do Meet. Nós vamos marcar um encontro online dentro do Google Classroom com todos os alunos da turma, onde a gente vai poder se ver, conversar um pouco, matar um pouco da saudade e vai ter um tempo bacana de aula juntos, beleza? Fique ligado, porque em breve a gente vai publicar isso aí para você, tá certo? Eu espero que você tenha gostado da aula e, se Deus quiser, em breve a gente se vê. Tchau!